Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje para mais uma aula, né, de gestão e gerenciamento de TI, onde a gente vai falar mais uma vez, continuar no nosso assunto aí sobre governança de TI. Eu estou aqui com a apresentação. Hoje nós vamos falar sobre uma visão geral da governança de TI com COBIT. COBIT, nós vamos conhecer já bastante sobre COBIT hoje. COBIT, como você quiser falar, não tem problema nenhum. Então eu vou compartilhar aqui a apresentação, que já está disponível para vocês no Teams, disponível também no Moodle. Então eu vou começar aqui agora. Bom, vamos colocar aqui para apresentar. Se alguém tiver dúvida, é só me parando aí, pessoal. Só interromper mesmo e me chamar, tá bom? Sem problema nenhum. Está aparecendo para vocês aí, pessoal, a apresentação? Tá sim, professor. Só pediram para mim diminuir a minha foto aqui, pessoal. Será? Será que não estou causando boa impressão? Trabalhar no banco, né? De assustar cheque. Bom, então vamos lá. Nós vamos falar hoje nós vamos entrar em COBIT já, pessoal. A gente está falando bastante aí de governança, né? E COBIT é uma das principais metodologias que a gente tem no mundo todo, né? As pessoas perguntam assim, ai professor, mas por que eu vou estudar COBIT? Ó, com conhecimento de COBIT, o inglês fluente, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, qualquer ponto equidistante, ó, é legal essa palavra, né? Qualquer ponto equidistante desse globo terrestre, você pode trabalhar. Você pode ser um consultor e empresas médias e grandes, todas usam o COBIT, pessoal. Então nós vamos falar hoje como, vocês entender hoje como que o COBIT ele está inserido dentro da governança. E vamos comentar bastante casos aí, vamos falar bastante sobre isso aqui. Assim como eu falei, a apresentação tem bastante texto, mas a gente vai sempre direto nos pontos aqui, relacionando com casos de mercado e tal, tá bom? Para dar uma dinâmica legal e o material ficar disponível para vocês estudarem depois, futuramente. Se esse assunto envolver vocês aí na empresa de vocês, no mercado, vocês vão ter como consultar aí o seu material atualizado, né? É, o Cobit, nós vamos ver mais para frente aqui, ele já está na versão ele 4.1, ele pulou uma versão já. Só que essa versão nova ainda é totalmente difundida no mundo todo. Então, a gente vai trabalhar na última versão agora, que é a versão que está em aderência no mercado, que é a 4.1. Então, o objetivo dessa aula, nós vamos apresentar os fundamentos básicos de como implantar o COBIT dentro da governança de TI, e nós vamos ver requisitos para implantação de governança com o COBIT. Então, na verdade, pessoal, a governança ela tem um conceito e o COBIT ele é uma ferramenta que a gente usa para implantar a governança na prática. Quando a gente fala de governança só, a gente não está falando só de uma metodologia, de uma prática administrativa. Nós estamos falando de um modelo, né, um modelo de trabalho que tem ferramentas que vão ser aplicadas para que a governança exista, para que a governança seja realmente visível, palpável. A gente não vai pegar, não é um objeto, né? Mas é um conjunto de regras, normas e documentações que a gente vai entender hoje como que isso funciona na prática. Então, a governança, ela, para ser implantada na empresa, como que eu faço isso? Como que eu vou lá e falo, a empresa tem governança? Significa que eu uso ferramentas de apoio para isso. Então, assim, por exemplo, se você falar assim, eu preciso, a empresa que eu trabalho usa sistemas todos desenvolvidos em Python. Aí você fala assim, legal. E o que eu faço então para implantar sistemas em Python na empresa? Aí você vai falar, olha, você tem que conhecer Python e você tem que ir lá instalar a ferramenta Python e você vai fazer o código em Python e vai compilar e vai gerar os programas isso vai acontecer. Então, da mesma forma, usando um paralelo aqui, usando essa analogia bem simples aí, bem simplificada mesmo, a gente vai usar o COBIT como uma das ferramentas para implantar a governança de TI. E existem outras ferramentas, existem outros modelos. O COBIT, internacionalmente, ele é muito difundido, né? Muito popular. Então, todas as maiores empresas do mundo, você encontra COBIT. Então, quando você fala das grandes de TI, Google, Amazon, Apple, Microsoft,
Todas essas empresas usam, né? E as grandes multinacionais, a indústria e do mercado geral também usam. Então, pessoal, ó, o COBIT que nós vamos estudar 4.1. O que o COBIT faz, pessoal? Já falei que é uma ferramenta e ela é usada para fazer auditoria. A auditoria, por quê, pessoal? Porque a governança em si, lembra que eu falei que ela é algo que a gente implanta e tem que ficar monitorando? Então, vai ser a auditoria. A auditoria, nós vamos implantar a auditoria em toda a área de tecnologia. E aí, essa auditoria vai entregar diagnósticos e todas as informações para garantir aquilo que a governança busca, que é o alinhamento aos objetivos do negócio. Desculpa só tomar água. Então, essas auditorias, elas vão garantir o funcionamento da TI e que a TI está trabalhando conforme o plano. E isso, na prática, vai ser a governança. Então, pessoal, o que significa COBIT? Control Objectives for Information and Related Technology. Então, ela é a ferramenta, como já disse, focada em governança de TI. Ela é mantida e criada pela ISACA, que é um órgão chamado aí de System Audit and Control Association. Então, e você pode ter acesso às documentações do COBIT. Você vai pesquisar COBIT no mercado, vocês vão querer vender cursos caros para você, com instrutores, né? Hoje tudo online agora, né? Mas nesses sites aqui, pessoal, está toda a documentação do COBIT. E a próxima versão vai pular da 4.1 para cima. Nós vamos falar da 4.1, que é a que está, como eu falei, que está popular e está difundida hoje. Porque algumas empresas elas estão se preparando para migrar para a versão 5, mas não, uma maioria maciça ainda não migrou. Então não é interessante estudar a versão 5 ainda. Agora, entrando nesses sites aqui, vocês vão ter todas as informações. A internet tem muito material, o YouTube tem muito material, aí basta um estilo velho aí de querer aprender, é só procurar a informação. E isso tem um número vasto aí na internet. Pessoal, qual que é a vantagem, né? Ah, professor, mas isso aí é chato, né, tal. Pessoal, isso aqui é uma área muito estratégica em que você vai trabalhar de forma consultiva, né? Então, é interessante. Eu não trabalhei especificamente nessa área até hoje no mercado, mas eu já tive amigos de grandes consultorias, como aquelas Price, tinha Arthur Andersen, que acho que não existe mais. Então, eu tive amigos que trabalhavam nessas áreas aí. Então, isso é realmente uma área muito rica, muito interessante, e nós vamos ver que ela tem tendências para outros assuntos. Nós vamos ver mais à frente nessa apresentação. Então, é também, assim como outras áreas, uma área muito interessante, muito desafiadora, e você efetivamente trabalha sempre em escritórios, fica sempre numa pressão muito grande, né? Porque esses assuntos, vocês vão ver na prática depois, a TI funcionando, baixar custo, reduzir custo, aumentar a eficiência, diminuir pessoal. Então, sempre assim, todo dia você vai estar fazendo os apontamentos que a empresa precisa para fazer mais com menos. Porque toda empresa sonha com isso, né, pessoal? Fazer mais com menos, gastando menos e é sempre essa corrida aí, porque o mercado todo faz isso e os concorrentes fazem isso. Bom, então, o COBIT então, é um conjunto de informações. E que informações são essas? Ele tem um modelo que é um sumário executivo, tem um framework, que é ou seja, uma metodologia, né? Nossa, pessoal, o fone aqui parece que tá vivo aqui, é incrível, mas vamos seguindo aqui, perdão se eu parar aqui para arrumar ele. Então, ele é um framework, tem controles de objetivos, ou seja, você vai usar para acompanhar os objetivos e saber se eles estão sendo alcançados ou não. Nossa, eu acho que eu vou quebrar esse fone aqui, perder a paciência. Então, os controles de objetivos, tem mapas de auditoria, ferramentas para implantação e um guia com técnicas de gerenciamento. Então, isso tudo é o COBIT na real, na prática, como ele funciona. E qual é a orientação dele? Qual é a pegada dele? Ele é orientado a processos e negócios. Nós vamos ver mais para frente nos slides aqui, a gente vai ter aqui uns fluxogramas que isso vai ficar claro como que é essa orientação a processos e negócios. Bom,
O COBIT, então, ele é a ferramenta, uma das ferramentas que eu posso implantar a governança de TI na minha empresa. Então, o que, que ele vai fazer? Como toda governança, o que, que ele vai fazer? Ele vai criar uma ligação da TI com os requisitos de negócio. Garantir que a TI está apontando para o horizonte com uma seta no mesmo sentido que o negócio da empresa. Ou seja, a TI está levando a empresa para o sucesso. A TI está levando a empresa para os objetivos dela. Nem que não seja de sucesso, né? Mas aqui a medida é essa. A empresa, se a empresa está indo no caminho qual ela escolheu, fez no planejamento. Então, também vai ajudar a organizar as atividades de TI. Então, todas as atividades de TI vão ser analisadas em processos e a gente vai conseguir organizar a TI de forma bem estruturada, de planejamento, assim, saber todas as áreas que você tem que dar atenção, todas as áreas que você tem que cuidar. Ele identifica os principais recursos de TI, então fatalmente lida com a parte de investimento, né, para organizar o investimento, para a empresa investir corretamente, adequadamente naquilo que ela realmente precisa, nem a mais nem a menos. E define o gerenciamento dos objetivos de controle. Então, o que nós vamos controlar? Tá, fizemos a governança, implantamos, e agora o que nós vamos acompanhar? Nós vamos medir os indicadores corretos? Isso é importante. Você está medindo um indicador que não faz diferença para o negócio, então você está perdendo tempo, jogando dinheiro fora. Então, isso é um pouco repetido, né? Alinhamento de TI com os negócios. É isso que ela faz, porque a governança faz isso. Então, ou seja, o COBIT ele faz com que a TI seja orientada ao negócio. Então, esse é o objetivo da governança em si, e é isso que essa ferramenta faz. Ela é muito orientada ao negócio. Por isso que ela é popular, por isso que muitas empresas têm. Existem outros modelos, mas o COBIT é um dos mais, assim, massivamente um dos mais populares. Mas existem outros, né? Ela visa garantir também que os recursos de TI são usados de forma responsável, você não está desperdiçando dinheiro, não está contratando gente sem necessidade, o que mais? Não está comprando software, hardware, não está investindo em nada que não seja necessário, né? Está contratando algo que poderia ser serviço. Então, toda essa parte de financeira, ó. Então, essa é a dica, pessoal. Por que as consultorias grandes elas têm os analistas de COBIT? Porque ela está muito ligada com a parte financeira. Então tá colado com a parte de finanças, negócio, investimento, aqueles conceitos de CAPEX, OPEX, imobilizado, o serviço, balança de scorecard. Então toda essa parte financeira está conectada com a área de TI através do COBIT. E gerenciamento de riscos, pessoal. Ou seja, aquilo que eu queria falar no começo lá. Gerenciamento de riscos está ligado diretamente com segurança da informação. Então, olha só a importância de um consultor de COBIT. Ele cuida do dinheiro, da parte financeira, cuida da parte de investimento e cuida da parte de orientação da TI em relação ao negócio e gerenciamento de riscos, ou seja, segurança da informação. Então, aqui, pessoal, ó, como que existe esse interrelacionamento do COBIT. Então, você tem um negócio em si, lá da empresa, que você presta serviço, que você trabalha, e no COBIT ele define os processos de TI, todos os processos que são usados na TI pelo negócio. Define os requisitos. E aí, ó, ele faz uma mensuração pelo nível de maturidade, do modelo de maturidade do negócio. Ele olha aqui os indicadores de performance, ó, KPI, o que eles falam aqui, o KPI, KGI, indicadores de resultados. Então aqui, pessoal, é que eu falo para vocês, ó, a parte financeira, a pessoa trabalha direto com a parte financeira também. Vai trabalhar junto com a parte de planejamento, de grana da empresa. Contas a pagar, receber, essa área aí, estratégica, comércio exterior, vai tá do ladinho aqui. Depois aqui, ó, vão ter, para os processos, nós vamos ter as metas das atividades, e vamos ter os guias de auditoria e os objetivos de controle. E aqui, o objetivo de controle, ele vai gerar as práticas de controle que vão ser implementadas. Os objetivos de controle vão ser traduzidos em um guia de auditoria, para você saber o que está sendo feito e conseguir acompanhar isso todo dia, e fazendo auditoria. E isso criando uma documentação
para deixar a empresa livre de ficar presa a pessoas. Então, tudo isso fica mapeado. A qualquer momento que você trocar uma pessoa, ou que uma pessoa não estiver mais na empresa, isso é rapidamente seguido por outra pessoa. Mas é importante que isso tenha que estar sempre atualizado. Se não estiver atualizado, acaba sendo um problema maior ainda do que se não tivesse. E aqui, ó, ele vai fazer com que os processos tenham metas e atividades para aplicar tudo isso com eficiência e eficácia. Agora nós vamos ver, ó, qual a diferença de eficiência e eficácia. Isso aí dá até briga, né? Mas nós vamos entender aqui, vai ficar claro hoje qual que é a diferença. Então, qual o objetivo principal do COBIT? Controle. Controlar tudo, controlar tudo. Que processo existe, quem é o responsável por ele, quem é que faz, quem é que não faz, para garantir que os processos são todos executados, né? Não fica nada perdido. Por exemplo, a empresa esquece uma rotina de backup, esquece de fazer uma cópia de segurança, alguma coisa, isso é um exemplo clássico. Então, tem que ter por exemplo, monitoramento, atualização de vírus, são exemplos que a gente vai controlar e que, se não controlar, pode causar sérios danos ao negócio. Então, são todas as práticas de controle. E aí, vai pelo guia de auditoria, alguém responsável vai ficar checando, tempos em tempos, se aquilo está sendo feito, está sendo feito com sucesso. E além disso, testar, né? Testar, garantir, testar o backup, né? Pegar um dia, ter uma rotina, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por semestre, uma vez cada trimestre, pegar, retornar os dados e testar os dados, né? Ver se volta os dados, se dá para a empresa operar com ele, né? Porque eu já vi casos aí da empresa, a empresa volta o backup, primeiro, volta inoperante. Segundo, volta desatualizado demais. Terceiro, não é confiável, volta baleado lá, volta corrompido, né? Então, tudo isso faz parte do processo, né? De ficar acompanhando. E aí, nesse controle, vão existir metas, sempre essas metas vão ser para testar através do modelo de maturidade, os indicadores de performance e os indicadores de resultado. Então, todos esses indicadores, eles vão ter metas de atividades e alguém vai testar, vai ser responsável por acompanhar isso. Então, pessoal, quando isso é implementado e essas metas de atividades elas não são seguidas, o processo se torna algo para inglês ver, a empresa fica correndo risco. Eu já vi situações assim e vi pessoas que trabalham com isso daí e vivem numa bomba relógio, assim, né? Funciona tudo bem, tudo relaxado e a qualquer momento pode a empresa ter sérios problemas. Mas isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem. Então, quando você domina essa área, que chega na empresa, você brilha muito, porque é muito comum você encontrar esses problemas, né? Você faz auditoria, você vai encontrar lá e vai ter de tudo que você imaginar. Má vontade, pessoas mal intencionadas, pessoas relaxadas, pessoas que não estão nem aí para a empresa, pessoas que estão lá, tem outro emprego, está com a cabeça em outro lugar, sabe? Vocês vão ver de tudo. Então, essa é uma área que quem gosta disso, quem domina assim, em alto nível, se destaca muito no mercado. Então, pessoal, como que o COBIT, então, ele é constituído em si? Então, ele tem 4 domínios que nós vamos ver já, 34 processos, 34 objetivos de controle de alto nível, 210 objetivos de controle detalhados. Esse é o padrão, esse é o framework em si, esse é o modelo. Obviamente, isso vai de empresa para empresa, como que vai ser essa aderência, como que vão ser esses processos, se vão usar todos, se vão usar todos os objetivos, se vão usar todos os objetivos de controle detalhado. Então, isso vai variar de empresa para empresa. Então, na prática, funciona assim, ó. Então, a gente tem lá os objetivos do negócio, que é a produção, né? Que a empresa quer entregar, que a empresa quer... como que ela está no mercado posicionada, como que ela se posiciona, como que ela se movimenta, para que sentido que ela quer caminhar, né? Então, baseado nisso, a gente vai implantar a governança. E na governança a gente vai ter o quê? As informações. E aqui, ó, o que o COBIT vai trazer aqui, ó? Eficiência, eficácia, confiabilidade, integridade, disponibilidade, conformidade, confiabilidade. Isso para quê, pessoal? Para os recursos de TI. Em cima de aplicativos, todas as informações,
toda a infraestrutura e todas as pessoas relacionadas. Então, vai existir para o negócio, né? A empresa vai ter um planejamento e organização, que vai estar ligado com aquisição e implantação, depois a entrega e suporte, e por último, o monitoramento e avaliação. Sempre em cima das informações, cuidando de tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Então agora nós vamos ver isso aqui, essas caixinhas aqui, mais em detalhes, uma a uma, para entender. Bom, então a gente vai ter nos 4, né? Nós falamos aqui, ó, 4 domínios. Quais são os 4 domínios, ó? Vai ser planejamento e organização, que é conhecido como PO. Aquisição e implantação é o AI. Entrega e suporte é o DS, que é o Delivery Support. Planning and Organization, em Acquisition e Implementation. E, por último, monitoramento e avaliação. Então, tá aqui, pessoal, os domínios, ó. Planejamento e organização. Quais são os processos que vão ter aqui, ó? Vão ter 10 processos. Então, cada domínio tem, lembra lá que nós falamos, cada domínio tem os seus processos, né? Então, quais são os processos aqui para organização e planejamento? Ó? Definir planejamento estratégico, TI, o que é TI, onde a TI vai, o que a gente quer, o que a gente espera. Definir a arquitetura das informações. Então, aqui a gente vai ver o que tipo de informação a gente tem, ou qual é o formato dos dados, que banco de dados que a gente usa, que sistema que a gente usa, toda a documentação disso, se nossos clientes, como isso afeta os clientes, como afeta os fornecedores, certo? Para garantir que a empresa funcione sem precisar de nada que não esteja à mão ali, né? Determinar a direção tecnológica, ó, que lá nós vamos seguir, ó, como que a gente vai atualizar com o tempo, né? O que a gente vai fazer. Definir processo, organização e relacionamento da TI, ó, isso junto às áreas, junto às pessoas, junto à diretoria, a parte organizacional da empresa, né? Gerenciar investimentos, ó, pessoal, isso aqui, ó, só isso aqui tem uma área imensa de atuação. Ó. Aqui nós estamos falando, sabe do quê? De budget, nós estamos falando aqui de orçamento anual, ó. Então a gente tem empresas aí que tem orçamento anual de milhões, né? Milhões de reais, às vezes até multinacionais, milhões de dólares. Então, só para cuidar disso aqui já é altamente crítico, né? Porque sempre você da TI vai querer mais dinheiro, vai querer muito dinheiro, precisa implementar ferramentas e coisas modernas, e a empresa vai querer sempre reduzir. Então, uma governança bem elaborada, um COBIT bem elaborado vai ajudar a empresa a saber o investimento que ela realmente precisa fazer. Não precisa investir a mais por modismo e nem a menos por uma questão de uma economia burra, né? Para economizar e depois não alcançar uma meta, não falhar com o fornecedor, né? Comunicação e objetivo da direção e da gerência, ó. Aqui a gerência, pessoal, para ficar alinhada com o negócio, né? Então o gerente de TI está lá participando dos negócios, das decisões, das mudanças, das melhorias, da criação de novas filiais, né? Então o gerente, a área administrativa de TI, a liderança de TI tem que estar lá dentro do negócio, né? Não pode ser lá um convidado de luxo, ou às vezes um convidado mal visto, né? Tem que ser uma pessoa que está lá e pega de primeira, né? Lembra que eu falei para vocês, lá no cafezinho, que você pega lá a planta nova que vai surgir, um investimento novo que vem, a aquisição de uma nova linha, de uma outra empresa no mercado, né? Então a gente tem também aqui, ó, o processo 7, gerenciamento de recursos humanos de TI, ó, que é quantas pessoas trabalham na TI, qual o nível salarial delas, quais os programas de incentivo, treinamento, se tem certificação, ganha aumento, né? Então eu já trabalhei numa empresa que falava assim pra gente, ó, cada certificação que você fizer, 10% de aumento de salário você ganha. Olha só que interessante que era. Muito interessante. Então, teve pessoas ali que aumentaram o salário 20%, 30%, 40%, 50% só com essa política aí, que é muito interessante, né? Incentiva as pessoas a estudar, a se aprimorar. Então, a gente vai ter depois gerência da qualidade, tudo para garantir que tudo que a empresa, que a TI faz, ela tem qualidade aceitável, né? Avaliar gerenciamento de risco, ó. Falei do gerenciamento do risco, falei precisa da área de segurança, crítica, que ó, toda a área de segurança da informação está aqui, pessoal. Toda a área de segurança da empresa está aqui, ó. Então você fala assim, eu vou ser o seu analista de segurança. Você fatalmente vai responder para essa pessoa aqui, ó, que está aqui.
E o gerenciamento de projetos, né? Que aqui entra toda a metodologia, seja ágil, seja PMO, aí, né? O que for. O outro domínio aqui de aquisição são 7 processos só. Vou passar rapidamente, que depois nós vamos falar mais aqui. Eu devia estar passando mais rápido, porque nós vamos falar neles mais à frente. Vai ter um slide, né, a gente vai passar rápido cada um desses aqui. Mas assim, ó, identificar soluções, adquirir e manter software e aplicativo, ó, adquirir e manter infraestrutura tecnológica, possibilitar operações e uso, obter recursos de TI, gerenciar mudanças. Olha que interessante aqui, pessoal, gerenciar mudanças. Então, atualização, vamos trocar hardware, vamos sair de um data center interno para um em nuvem. Então, toda essa área de mudanças é importantíssimo. A empresa pode parar, a empresa tem como parar, né? Por exemplo, eu já vi indústria grande que já trabalhei, já participei, que a empresa trabalhava com forno. Então, o forno lá, o pessoal tem o forno, demora, depois que se liga ele para aquecer, dura meses, semanas. E você não pode simplesmente parar a hora que quiser. Então, esse tipo de empresa, ela tem um cronograma de manutenção. Então, você tem que estar dentro do negócio, ó, como eu sempre falo aí, ó, tem que estar interagindo com o negócio, para saber, ó, o forno, todas essas empresas que têm forno, elas se programam para parar uma vez por ano, pelo menos, ou que seja 2 anos, mas tem que parar uma hora para fazer manutenção preventiva e tal. Então, se é esse o caso, você precisa intercalar uma mudança de sistema, uma mudança grande de operação, um modelo, hardware, software, que seja, ou infraestrutura, vai ter que estar casado com esse cronograma aí, para você não causar prejuízo para a empresa, né? Parte de homologação, ó, soluções, ó, por exemplo, uma vez eu quase fui trabalhar na Embraer, cheguei a ser contratado, mas eu acabei não indo para lá, porque eu tinha uma outra proposta na época. Mas ó, instalar, homologar soluções. Então, numa empresa de grande porte, quando muda o sistema operacional aí, por exemplo, ó, que o sistema operacional, que impacto ele tem nas aplicações no ambiente computacional da empresa. Então a gente precisa testar. Então geralmente o COBIT aqui, ó, vai ter um analista que vai trabalhar com isso, que vai ficar testando todas as soluções para ver a homologação, para ver se funciona tudo, se não tem nenhum problema, se aparece um bug, se para alguma coisa, né? Então toda empresa vai ter, que usa o COBIT, vai ter essa área aí. Entrega e suporte, ó, são 13 processos. Então a gente tem lá, ó, definir e gerenciar nível de serviço. O que esse nível de serviço faz? Vai ser a entrega da TI, né? Vai ser o que a TI vai entregar na prática lá para o negócio, para aquele funcionário da empresa que está lá dentro do setor. Gerenciar serviços terceirizados, olha que interessante. Hardware, impressão, telefonia, o que é terceirizado? Alguém vai ser responsável por isso. Gerenciar desempenho e capacidade, ó. Desempenho, as aplicações, o hardware funciona a contento? Não, é lento. Tem um ERP que mais estressa o funcionário do que ajuda. Então, esse desempenho e capacidade é monitorado aqui. Continuidade de serviço, ó, lembra, nós comentamos depois da aula passada, continuidade de serviço, o que vai falar aqui? Ó? Vai falar do plano de contingência, ó, que ele deve ser trabalhado pelas empresas prevendo falhas. Então, como eu disse para vocês, no Brasil, isso não é, você não ouve falar todo dia, o Brasil tem o privilégio, pessoal, de não ter furacão, esses fenômenos mais intensos aí da natureza. Mas em outros países isso é comum, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, onde tem as regiões lá mais próximas da região do Canadá, onde é muito frio, então tem a neve, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei no Grupo Pilkington, então tem um período lá que as pessoas ficam 15 a 30 dias dentro de casa, não pode sair porque tem nevasca, então o negócio tem que estar preparado para as pessoas trabalhar de casa, para as pessoas não conseguirem ficar sem sair de casa. Que é algo muito parecido com a situação da pandemia. Talvez não na mesma proporção, logicamente, né, não no mesmo nível crítico, mas é um evento dessa natureza. Então, dentro do gerenciamento aqui, a gente vai verificar continuidade de negócio, vai verificar isso. Hoje todo mundo vai ter o surgimento de uma pandemia, uma nova pandemia. Então, isso tem que ser previsto, né? Eu falei para vocês de greve, né? Então tem greve, enchente, inundação, o que mais? Acidentes, explosão, o que mais? Incêndio, já falei. Então, aqui que vai entrar o conceito, ó, de data center
distribuído, data center replicado, né? Então a empresa tem um data center, precisa ficar 1 quilômetro ligado com uma fibra ótica, eles vão estar trabalhando em balanceamento, se cai um data center, o outro assume, como que isso faz, né? Isso é local dentro de uma planta, isso está na nuvem, se está na nuvem, como que vai ser se cair a conexão da infraestrutura com a internet? Quantos links eu tenho que ter de segurança? Ah, tem que ter 2 operadoras, tal. Mas olha só, casos que eu já vi na prática, assim, ó. A empresa tinha dois links. Só que a chegada física, só uma empresa tinha. Então, como que as empresas fazem? Você tem uma fibra ótica chegando num determinado bairro, e eu sou uma operadora. As operadoras, elas alugam a infraestrutura para outra. Então, posso ter numa mesma fibra ótica, num bairro, numa cidade, numa avenida, numa estrada, pode estar passando mais de uma empresa, mais de uma operadora. Então, nesse caso, no plano de contingência, a gente tem que garantir que vai ter caminhos diferentes, acesso diferente, preferência, você colocar, por exemplo, um sem fio, o outro com fibra ótica, via um tipo de rádio, sempre tentar garantir que você vai ter uma redundância, né, real. E depois tem que testar isso, ir lá na prática, ir lá desligar mesmo e ver funcionar. Entendeu? Então, aqui, pessoal, olha só, existe uma leitura, uma questão assim teórica disso tudo, mas percebam que isso tudo é prático, tudo isso é colocado para funcionar mesmo. Então, por exemplo, a gente fala de gerenciamento de serviço terceirizado. Então, não é só ter uma planilha lá contando, eu tenho uma empresa que me fornece impressão, tem outra que faz aqui manutenção de hardware. Não é só isso, né? É fazer auditoria mesmo, analisar os contratos tempos a tempos, né, garantir qualidade, saber se os chamados que essa empresa atende estão sendo atendidos, se os usuários reportam que são bem atendidos, que tem sucesso, né? Então, notem que isso tudo aqui não pode ser algo só para, olha que lindo, né? E outra coisa que eu veio à cabeça aqui, por que a empresa usa tudo isso, pessoal? Por quê? Óbvio que para garantir organização e tal, mas, além disso, para a empresa ir para a Bolsa de Valores, ela tem que estar com tudo isso aqui muito bem detalhado, bem claro. Se não, a empresa não tiver tudo isso aqui na prática, ela não consegue andar na bolsa. Então, se você for pensar o quanto isso é importante, simplesmente é primordial. Uma empresa de grande porte, todas que estão na Bolsa de Valores passaram por isso e tem isso aqui implementado. Então, você percebe que isso aqui movimenta muito dinheiro, é uma área muito importante. E as pessoas que dominam isso aqui, que sabem implantar isso aqui, elas são muito bem empregadas, ganham um salário altíssimo, né? Aqui é bem similar ao gerente de negócio. Uma pessoa especialista em COBIT, ela é parecida com um gestor de projetos, trabalha com salários muito bons, o inglês é obrigatório, né? Interessante se a pessoa conhece até uma outra segunda língua, né? Um alemão, um francês, espanhol. Espanhol é importante também, pessoal. Mas o espanhol é muito ligado aqui à América do Sul, né? No máximo o país do México, né? Porque o resto da América Central tem quase nada de negócios de grande porte e mais a América do Sul mesmo. Mas para a empresa que ela é global, mesmo estando na América do Sul, o inglês é o primordial, né? Então não tem como fugir. Então não precisa nem falar, né, que aqui, para trabalhar nessa área, além de tudo isso que eu falei, precisa do inglês fluente. Então a gente vai ter outros itens aqui, ó, nós vamos ver mais para frente, como eu falei, ó, treinamento de usuários, deixa eu achar o mouse aqui. Treinamento de usuários, alocação de custos, ó. Segurança está aqui também, ó. Tá vendo que a segurança fica em toda hora aqui. Gerenciamento de problemas, ó. O que é o problema, pessoal? Alguma coisa que gera um erro hoje, mas que se eu for lá e corrigir, ele para de gerar esse erro, para de gerar chamados e tudo mais. Gerência de dados, ó, aqui vai entrar, hoje, antigamente, como que era gerência de dados? Os dados, onde que eles estão, tal. Hoje aqui, pessoal, aqui que entra aqui, gerência de dados, ciência de dados, né? Entra aqui o Big Data, os bancos de dados de grande porte, o Data Warehouse, toda essa tecnologia monstruosa que tem hoje, muito importante no mercado, entra aqui nessa gerência. Perdão, só beber uma aguinha para molhar a gargantinha aqui. Gerenciamento do ambiente físico, pessoal, segurança física, exatamente, ó, segurança mesmo, guardas, armado ou não, portas, controle de acesso, câmeras, vídeo, olha só, tá tudo vindo para cá, olha só.
E as operações de TI, quais são as operações? Backup, quem são responsáveis por gerenciamento da infraestrutura, quem faz a operação de segurança, quem faz a gerência de compliance, né? Todos os itens aqui. E aqui, por último, o processo de monitoramento, né? Eu não gosto muito da palavra monitoração, gosto mais de monitoramento e avaliação. Então, vai ser avaliar o desempenho, se o desempenho atende o negócio, né? Se está legal, se não está atrapalhando o negócio, se não está fazendo a empresa perder prazo, né? Monitorar e avaliar controles internos, ó. Pessoal, eu falei para vocês já, na Embraer, tem uma amiga minha, não sei se ela está lá até hoje, trabalha com controles internos. Toda a documentação, todos os formulários, todos os papéis timbrados ali, todo o controle, né? Quando você, por exemplo, tem uma deliberação lá, você fala assim, por exemplo, vou dar um exemplo de controle interno aqui, por exemplo. Todo mundo trabalha uns dias, umas horas a mais todo dia para não trabalhar na semana do Natal para o Ano Novo. Então, onde que isso está regulamentado? Qual que é a versão do documento? E também, em termos de produção, né? Tem um item que é produzido. Qual que é a ficha técnica desse equipamento? Qual que é a versão dela? A versão 4, 5, versão 0? Não tem versão? Como que a pessoa chega para produzir? Ela olha lá e ela olha onde? Ela produz o quê? Se o operário faz o quê? Então, tudo tem que estar relacionado nos controles internos. Aqui, controles internos de TI. Então, quem é o responsável pelo backup, o que faz de cópia do backup, como faz, por que faz, aonde faz, qual é a estrutura, qual é o desenho, a infraestrutura, qual é o desenho da rede, para onde essa rede vai, quais equipamentos estão ali, qual é o inventário desses equipamentos, né? Numa área, no momento de falha, o switch principal para, qual que é a configuração que ele tinha, quantas placas ele tem, quantas portas ele tem, como que está configurado, qual o desenho da arquitetura. Então, se você não tem isso, vai demorar horas e horas, seu plano vai ficar furado de recuperação, né? Então, por isso que eu estou falando, precisa colocar o plano e testar, ir lá fazer funcionar, tirar um dia, exatamente. Nem que seja final de semana, de madrugada, mas tem que tirar um horário. Deixa eu acompanhar a hora aqui, pessoal, 10h39, tranquilo. Então é assim, pessoal, basicamente, o COBIT, ele tem uma estrutura top-down, que é assim, o domínio vai estar aqui em cima, você vai descrever o processo e vai descrever que atividade está ligada a esse processo. Então, ele tem que ser simplificado assim, né? Não pode ser muito rebuscado, porque senão você acaba não conseguindo implantar, né? Então, essas informações aqui do que o COBIT entrega para a organização, eles têm 7, no caso aqui, eles são 7. Todos eles estão aqui, agora nós vamos ver um a um aqui, todos os critérios, né? Então, a eficácia, lembra que eu falei para vocês? Eficácia e eficiência. Então, note o seguinte, para eficiência, recursos da forma mais produtiva e econômica. E eficácia, informação relevante e pertinente aos processos de negócio. Então, entregar no tempo, de forma correta. Então, o que é eficácia, pessoal, no caso aqui, para esse caso, né? E a eficácia é você fazer certo no tempo certo. E eficiência significa você usar o recurso que você tem da forma mais econômica possível. Porque para você aumentar a eficiência, significa aumentar custo. Então, você, por exemplo, vai aumentar a eficiência do servidor. Ele tem 4 processadores, vou colocar 8. Então, a eficiência, o resultado vai ser mais produtivo e vou gastar menos tempo. Então, a eficiência está ligado a aumento de recursos. E a eficácia está ligado a fazer bem feito uma vez só. Fazer rápido, bem feito, uma vez só, sem colocar dinheiro, sem colocar custo ainda. Então, a diferença gritante entre a eficiência e a eficácia é isso, pessoal. E as empresas, elas percebam que elas falam muito de eficácia. Aumentar, você ser mais eficaz, significa você fazer mais, fazer o máximo que você pode, dentro do tempo que você tem, sem aumentar seu salário, sem você custar mais para a empresa. Então, isso é o aumento da eficácia. E o aumento da eficiência, a eficiência da sua equipe. Sua equipe tem 4 pessoas, eu quero aumentar a eficiência. Aumenta a eficácia de todo mundo, aí chega no limite, mas eu preciso aumentar a eficiência dessa equipe, aí eu coloco um membro a mais. Então, significa que eu vou ter mais resultado, mas eu vou ter mais investimento, mais custo. Então, pessoal, basicamente, não sei se fica alguma dúvida, alguém pode comentar aí.
A eficácia é fazer bem feito e de primeira. E a eficiência é fazer com o que você tem. E se você quiser aumentar, você precisa de colocar recurso. Então, são esses dois, são 7, né? Aqui entra a área de segurança toda, pessoal. Toda a área de segurança da empresa entra aqui, ó, nesse aspecto. Onde vai ser tratado confidencialidade. Aqui a gente fala que é o tripé da informação, né? O tripé da informação, onde vai estar tudo sobre segurança. Parte de firewall, infraestrutura, parte de controle de acesso, toda a parte relacionada à segurança da informação vai estar aqui, nessa área, que é a confidencialidade, a informação protegida de acesso não autorizado. Então, você vai garantir que quem está acessando aquela informação é uma pessoa que realmente devia estar acessando. Então, isso é confidencialidade. Integridade, ó, a informação deve ser precisa e completa. E ela tem que estar íntegra, né? Então, ou seja, você vai lá acessar aquela informação, se ela está íntegra, você tem a certeza que ela está correta, ela não foi alterada por alguém não autorizado. Então, o principal da integridade é isso. Você está acessando aquele banco de dados, sabendo que as informações estão ali, são as informações corretas. Não tem alguém que entrou lá e alterou essa informação. Se alguém fizer isso, aí deixa de ser íntegro. E aí não é confiável mais. E a disponibilidade, né? A informação disponível quando você precisar. Então, qual que vai ser a disponibilidade da empresa? Você vai medir isso. Ó. Quanto, que hora, que tempo que as pessoas, clientes, funcionários precisam acessar a informação. E aí você vai garantir a disponibilidade, tentando alcançar esses objetivos aí. Então, pessoal, a segurança da informação, a parte de hackers, controle de acesso, firewall, o que mais? Monitoramento de rede, toda essa parte de escaneamento, parte de controle de ataques, hackers, tudo está relacionado aqui dentro da área de confidencialidade e disponibilidade, tudo. A parte fiduciária, pessoal, a parte fiduciária, eu confesso que essa palavra é meio estranha, né? Mas ela fala de conformidade e de confiabilidade. Então, aqui, ó, a conformidade, ó, essa informação está correta, está de acordo dentro das leis, não infringe nenhuma lei, nenhum órgão, não está contra nada, né? E a confiabilidade, se a informação ela é apropriada, se está tudo certo, se quem fiscaliza aquilo ali não garante que está tudo ok, né? Por exemplo, a gente fala assim, né? Eu sou uma empresa de petróleo, né? Então ela tem que estar dentro das normas lá da Agência Nacional de Petróleo. Se a da energia está dentro das regras impostas por esse órgão, né? Então é para garantir que a empresa não está indo contra qualquer padrão de mercado. E depois aqui, pessoal, ó, a gente vai ter, já falamos lá já de todos os 7, agora vamos falar aqui sobre os recursos, né? Como que o COBIT ele aborda esses recursos. Então, quais são os recursos que ele aborda? Aplicativos, informações, infraestrutura, as pessoas, né? Aqui a gente até já viu isso, né? E os quatro principais domínios, né? Planejamento e organização, porque agora a gente vai dar uma olhada num slide interessante aqui. Aquisição, entrega e suporte, monitoramento e avaliação. Então, falando aqui primeiro, ó, planejamento e organização. Então, esse é um domínio das entregas. Toda a parte tática, toda a parte de identificação, toda a parte tecnológica vai estar definida aqui, ó. Todo planejamento, pessoal. Aonde nós vamos, como nós vamos e quando nós vamos. E toda a organização, toda a documentação de tudo isso. Então, a gente tem aqui, essa parte eu vou passar um pouco rápido, pessoal, porque o planejamento vão ser as estratégias e táticas para a gente chegar no objetivo final. Então, aqui, ó, vai verificar se as estratégias estão alinhadas com o negócio, que é tudo que a gente já falou lá, né? De fazer a governança estar de acordo, aderente ao negócio da empresa. Revisar as metas, analisar a qualidade, tudo isso. E planejamento e organização. Então, a gente vai ter aqui, ó, os processos. Lembra que nós falamos lá, os processos, eu falei um pouco aqui nesse momento aqui, ó. Mas aqui está a explicação dos processos. Então, por isso que eu vou passar rápido, que nós já comentamos lá, pessoas, para a gente não estender demais aqui a aula, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, para planejamento, plano estratégico, arquitetura da informação, o direcionamento tecnológico, para ver que linha nós vamos seguir, né? Que direcionamento tecnológico? Nós vamos usar
por exemplo, um software, vamos usar SAP, por exemplo? Como está a SAP no mercado? A SAP está bombando, está forte, saudável e tal. Qual que é a evolução da SAP? Como que ela começou? Para que direções ela está apontando agora? E a gente vê uma aderência no futuro? Então vamos ver, vamos seguir, vai ter direcionamento, né? Definição de processo, organização e relacionamento de TI, gerenciamento de investimento, lembra que nós falamos aqui da parte financeira, né? OPEX, CAPEX, financeiro, fiscal, contábil, né? Comunicação de metas e diretrizes, né? Para conversar com a área de gestão, para saber se a gente está fazendo aquilo que foi planejado mesmo. Que o processo 7. Gerenciar recursos humanos, equipes, pessoas, se a gente precisa dar treinamento, né? Se precisa mandar para o exterior, se precisa ir para... O que as equipes precisam aprender? Gerenciamento de qualidade, avaliar riscos aqui, toda a parte de segurança, gerenciar os projetos, para saber quem é o responsável, quem são o gerente de projeto, quem é a implanta, quem vai dar início, meio e fim dos processos, né? Aqui a gente pula para aquisição, onde a gente vai ver toda a parte estratégica de investimento, né? Parte organizacional e aquisição e implantação. Então vai ser toda a parte de planejamento, compras, e o planejamento aqui parece simples a gente falando, né, pessoal? Mas em que tempo isso vai acontecer, como isso intercala com o negócio, né? Então, não é simplesmente falar assim, vou colocar um servidor aqui, vou colocar um sistema tal, se vira aí na linha de produção. É o contrário, né? A gente vai na linha de produção, entende a necessidade deles, entende os horários, se adapta aos cronogramas e aí faz a TI funcionar dessa forma. E isso é um jeito alinhado de fazer, é um jeito que dá certo, né? Então, é sempre colocando a TI como um prestador de serviço, um veículo que vai fazer a empresa sair de onde ela está para ir onde ela quer chegar, né? E nunca o contrário, né? Que eu falei para vocês, né? Isso aí é muito crítico. Tem empresas que têm essa estrutura de COVID e os caras se acham acima do bem e do mal e começam a dar diretriz para o negócio. Então, a tendência é realmente ter sérios problemas. Então, aqui os processos de AI, de aquisição e implantação, são... Aqui tem a literatura, né? Como eu falei para vocês, tem mais detalhes. Identificar soluções automáticas, adquirir e manter aplicações de sistemas, adquirir e manter estrutura tecnológica. Lembra que nós falamos lá de uma infraestrutura caríssimo, né, pessoal? Roteadores, suítes. Hoje esses equipamentos têm que ter segurança, tem que ter camada de segurança, tem um operacional, tem que ter desempenho, tem que ter qualidade, tem que aguentar falhas, né? Então, um exemplo disso daí, eu já vi empresa, a gente usa equipamentos aí sem um modelo específico, qualquer um serve, tal, você vai ver a disponibilidade da rede é menor. Tem empresa que trabalha que trabalha com Cisco, Huawei, a gente trabalha com Interas, a gente trabalha com determinada marca, o dobro do preço, 10 vezes mais caro, mas eu já vi casos assim, pessoal, de ir na linha de produção, abrir hack na linha de produção lá, a máquina está lá com um dedo de pó, sujeira, cai chuva, cai raio, o equipamento está lá firme, forte, custa 10 vezes o valor do mercado, mas fica lá disponível, né? Então, tudo isso é medido aqui dentro dessa área, né? Vamos colocar, onde eu posso colocar um switch mais baratinho, onde eu preciso colocar um switch violento, caríssimo. Então, é fundamental aqui. E isso tudo que a gente fala aqui é só na prática que você vai conseguir fazer, né? Não dá para pegar, ler tudo e já sair fazendo, né? Você vai chegar dentro de uma produção, cada produção vai ser de um jeito, né? Uma produção automobilística de um jeito, autopeça de outro jeito, indústria de base, matéria-prima, tudo é diferente. Então, você vai ter que e vir com esse conceito e fazer uma analogia, fazer um estudo dentro da empresa para saber qual é a aderência, como que você vai adaptar. E isso só pega na prática, né? Então, e a chave do sucesso, pessoal, é não ir com um conceito assim eu domino, eu sei e tal. É sempre do aprendizado. Então, você chega lá, peraí, como que mantém a infraestrutura aqui? A infraestrutura aqui tem essa questão geográfica, tem essa questão da planta, como que ela é, como que ela não é, e aí você vai entender ali, ó, o dia a dia do usuário, né? Não dá para alguém tem que sair para ir lá dentro do negócio, para ir lá na planta, alguém tem que se sujar, tem que sujar o sapato, porque sem visitar os lugares não dá certo. Então, o que acontece muito também são empresas que têm fábricas, plantas para o Brasil inteiro e essa área fica no escritório, São Paulo, um grande centro.
a falha que acontece muito é assim, as pessoas gerenciarem sem nunca ver, né? Então, você precisa estar na planta, precisa ir lá ver, precisa conversar com o funcionário da linha lá e ver aí como é que tá, se vê a dificuldade da pessoa lá, ver os benefícios, ver o dia a dia lá. Então, alguém tem que fazer isso, né? Que não seja o analista principal, mas é fundamental que isso aconteça. Então, somente treinar pessoas e inteirar pessoas desse conhecimento aqui, somente isso não basta. Então tem que ter realmente uma implantação, tem que ter pé no chão mesmo lá, pé no chão de fábrica, tem que testar, tem que estressar para ver a estrutura, para ver se funciona mesmo conforme está planejado, né? Se o equipamento que você comprou lá serve mesmo, se ele aguenta aquilo que foi planejado para ele mesmo, né? Habilitar a operação e uso, né, pessoal, é ver, testar, garantir que aquele equipamento está fazendo aquilo que ele foi adquirido para fazer, verificar os recursos de TI, se eles atendem, se precisa de investimento, né, acompanhar, como eu falei para vocês, o orçamento anual, né, garantir que o orçamento está sendo seguido, né, que não estoura o orçamento. Então, isso aqui é fundamental, fundamental. Porque a empresa tem um planejamento de investimento, ela não sai comprando, né? Ah, preciso de 10 servidores, vou lá comprar, né? Preciso de uma máquina, não. Então, tudo isso tem que estar no ano anterior, previsto, aprovado, né? Então, isso aqui realmente também é um problema muito comum, muito crítico. Muitas empresas, elas, especialmente hoje, nesse momento tão difícil da economia, as empresas têm orçamento para nada. Ainda na parte de aquisição aqui, ó, gerenciamento de mudanças, que nós falamos lá naquela hora lá mais resumido lá, não dá para mudar a hora que quer, né? Então tem que saber a hora que pode mudar, a hora que dá para mudar, a hora que o usuário aceita mudar, comunicar todo mundo, né? Então você tem uma planta aí, uma produção, você vai tirar um recurso do ar lá, o cara chega para trabalhar no domingo e não está sabendo como é que vai. Então isso é crítico demais, crítico, crítico, crítico. Em empresas grandes, você tem centenas de pessoas que comunicar, tem que pedir autorização para todo mundo. Então, isso daqui é realmente muito, muito importante. Parece gerenciar mudança e tal, mas é muito, muito importante. Então, você tem que garantir que você não vai desligar nada com a pessoa, vai fazer alguém parar de trabalhar, vai prejudicar uma entrega, né? Vai fazer qualquer impacto aí na produção. Autorizar e instalar mudanças e soluções. Então, é ter as aprovações das áreas, diretoria, gerência, os encarregados, e isso chegue até o usuário final, né? Então, aqui a entrega e suporte vai ser relacionado à liberação de recursos, né, de serviços, como que você vai entregar esse serviço na prática, né? Vai estar relacionado a custos, força de trabalho e a garantia, né, da confidencialidade, integridade e disponibilidade. Se está tudo organizado aqui, vai ser a segurança na prática, a segurança ocorrendo na prática. Se a segurança mostra que todo o fluxo ele está adequado, segue aquilo que a empresa precisa mesmo. Na parte de entrega de suporte, vão ter também definição de gerenciamento de nível de serviço. Então, aqui é importante também que requisitos do serviço tem, quais são os níveis de serviço, monitoramento, acompanhamento, tudo que envolve o serviço. Gerenciamento de serviços de terceiros, nós falamos lá também, né? Sobre acompanhar as empresas terceirizadas, elas estão entregando aquilo, né? Que elas venderam em contrato, se está acima do mercado, se está abaixo do mercado, né? Um exemplo que tem muitas empresas é o serviço de impressão, né? Então ninguém tem impressora, que você contrata por folha impressa, né? Então, aí acompanhar se os números são altos, né? Ó, peraí, estou pagando 30 mil cópias por mês, mas não tenho visto isso daí. Aí é monitorar, saber, não, ó, nós abaixamos o nível, então tem que abaixar o custo também, né? Gerenciamento de desempenho e capacidade. Isso é primordial, pessoal. Nossos servidores eles estão operando numa situação ok, o usuário não passa raiva, não vai gerar um relatório que tem que estar pronto em 1 minuto, vai demorar 10 minutos, vai estressar o usuário, prejudicar o desempenho dele. Quando você faz isso, quando isso acontece, a empresa tem prejuízo, né? Então a gente tem aqui ainda na entrega e suporte, assegurar a continuidade do negócio, que é a aplicação do Business Continuity Plan, né? Nós falamos bastante também, falamos na aula passada. Garantir que qualquer situação, não dá para prever tudo, pessoal, mas tem que prever o máximo de coisas possíveis. E isso tem um limite financeiro também, né? Tem um limite financeiro. Então dá para fazer um mapeamento primeiro, ó, aquilo que dá para fazer, nós vamos fazer.
Aquilo que não dá para fazer, você já deixa preparado. Não dá para fazer, fica parado. Não dá para fazer, a gente senta uma equipe aqui, faz uma sala de emergência aí, né? Elege uma equipe aí vai ser a sala que vai missão crítica, né? Quem que vai sentar, que caminho nós vamos achar, tal. Então tem que ter isso aí. Não pode ficar nada fora, né? Mas obviamente não dá para cobrir tudo. Mas aquilo que dá para cobrir, a empresa deixa lá preparado num documento. Esse documento tem que ser de conhecimento de todo mundo. É óbvio que ele tem níveis, né? Então, por exemplo, o funcionário da linha de produção não vai saber tudo, né? Mas a alta diretoria e a alta gestão tem que ter acesso a tudo. Assegurar a segurança, que nem eu falei para vocês, a segurança de informação, como detecção de falhas, intrusão, hackers, anti-hackers, todo esse sistema aí, atualização, antivírus, atualização de segurança de sistema operacional, tudo vai estar nessa área aqui. E identificar e alocar custo, né, pessoal? Saber acompanhar o gasto do budget anual num centavo. Então, isso é muito crítico. Tem empresas que não fazem isso e é muito complicado. Quem cuida dos custos, geralmente, são empresas que estão saudáveis. Aí. Quem não cuida do custo, são empresas que estão perdendo o mercado. A parte de suporte e treinamento de usuário, né? Falei educar aqui, né? Evangelizar, né? A gente usa essa palavra, evangelizar na segurança do usuário, ter um comportamento seguro, ele não fazer loucura, levar pendrive para casa, não instalar porcaria nos computadores se ele tiver acesso, não ficar usando e-mail profissional como pessoal, todas essas coisas aqui que vão ser definidas, como vai ser colocado na prática, com a definição da política de segurança. Então, a política de segurança vai falar lá, aqui a gente pode acessar tudo, aqui não pode acessar nada, aqui pode acessar banco, aqui não pode acessar o e-mail, não pode acessar o e-mail particular, por exemplo, Gmail, porque a pessoa pode pegar um arquivo, levar embora, né? Então, cuidar aqui sobre o aspecto de espionagem industrial, toda essa questão aí de espionagem, de roubo de propriedade intelectual, tá tudo inserido aqui. Olha aqui quem está aqui, pessoal. Gerenciar a central de serviços e incidentes. Aqui vai estar, sabe quem? O famoso Help Desk. Né? Toda a área de suporte. Né? Como nós vamos atender o usuário, que problemas nós vamos atender, né? O que são incidentes e problemas. Né? Um incidente é uma falha que deu lá, vou lá e corrijo. Né? O que é um problema? Um problema é algo diferente, né? O usuário reclamou que não está conseguindo acessar. O que está acontecendo? Vamos levantar. A área dele desligou a energia, por exemplo. Então, ele tem um problema. Então, eu vou lá, ligo a energia, soluciono o problema, ele volta a trabalhar. O incidente é uma questão que eu vou lá e resolvo, que eu preciso fazer agora, que se eu não resolver agora, ele vai ficar constantemente tendo problema. Então, eu resolvo os incidentes um a um. O incidente pode acontecer repetido, 2 dias seguidos, mas o problema, ele realmente, fatalmente, ele também pode acontecer repetido, mas quando você elimina o problema, você elimina os incidentes que são gerados a partir dele, né? Gerenciamento de configuração, pessoal, olha só, isso é muito importante também, instala na máquina do usuário um banco de dados lá. Ele vai ler um banco de dados. Então, tem que ir lá configurar o ODBC da máquina, parametrizar a máquina. E aí, eu tenho que garantir que isso vai ficar assim, né? Se o usuário mexe lá e altera tudo isso, aí, fatalmente, vai ter problemas, vão gerar incidentes. Então, o que eu tenho que fazer na gerência de configuração? Fazer as configurações automáticas, hoje tudo em rede, né? Atualizações automáticas, tudo testado, com área de teste, área de produção, para garantir que não vai parar o usuário. Gerenciamento de problemas, registrar, acompanhar os problemas aqui, e aprender com eles, né? Aprender com eles, saná-los para que eles não voltem a acontecer mais, mas ter um aprendizado para que quando acontecer de novo você já sabe o que fazer. Eu vou lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tudo documentado, porque são equipes que trabalham com isso, então você tem que ter alguém que chegue, eu sou novato aqui, tem um procedimento, você vai lá, segue o procedimento, você consegue resolver. Gerenciar dados, né? Verificar a integridade aqui também, lembra que nós falamos aqui da parte de moderna e ciência de dados, relacionado a Big Data, né, Data Warehouse, né, dados estratégicos, verificação de tendência de mercado, é algo muito importante. Gerenciamento do ambiente físico, falei para vocês, segurança patrimonial mesmo, né? Onde tem que ter guarda mesmo, onde tem que ter guarda armado ou não armado, onde eu tenho câmera, controle de acesso, registro de entradas, né? Data center,
controla quem entra, o RG, CPF da pessoa, que hora entra, que hora sai, né? Tem câmeras filmando tudo lá para saber se a pessoa foi lá, vandalizou, fez uma loucura lá dentro, né? Gerenciar as operações aqui, ó, quais são as operações? Os servidores funcionando, hardware ok, correção de erros de hardware, o backup funciona, a restauração de dados funciona, tudo isso não só implantado, mas também testado e garantido. Bom, a parte de monitoramento vai garantir a avaliação periódica constante, né, para saber se o desempenho está sendo ok, se está atendendo, se está tudo certo. E os processos aqui dentro vão ser monitoramento e avaliação constante, para saber que rapidamente se tem que mudar alguma coisa, não ficar aí na sorte, né? Monitorar e avaliar os controles internos, saber se eles são efetivos, se não são só burocracia, se eles realmente protegem a informação da empresa. Assegurar que regulamentação de conformidade, né, garantir que tudo segue as leis direitinho, né, não infringe nenhum, não sobrepõe uma lei nem nada. Prover a governança. Então, no monitoramento e avaliação, quem vai ter essa área aqui, ó, que eu vou garantir que a governança está sendo levada com início, meio, fim e monitoramento. Bom, a gente tem aqui agora, pessoal, nessa parte final já, um framework, né? O COBIT, framework, governança, controle de auditoria. Nós já falamos aqui, mais uma vez aqui, repetindo, né? Quem é que vai estar relacionado com isso aqui? Quem então são envolvidos? São os gerentes de TI, os usuários e os auditores, que vão ser as pessoas que vão tomar conta, né? Então, o objetivo no final é otimizar o investimento de TI, garantir que o orçamento anual, o budget lá está sendo seguido, né? E fazer funcionar o alinhamento com o negócio, né? Então, o COBIT, ele proporciona isso, ele bem implantado, ele faz isso acontecer, né? Então, a gente tem aqui os objetivos de negócio, as estratégias de TI, a governança, COBIT aplicado na governança e garantindo a operação, seguindo as diretrizes da governança como eles foram planejados, né? E a operação aqui, ó, suportada por modelos de referência e melhores práticas, ou seja, a operação sendo feita com aquilo que funciona, né? São as práticas que estão em alta no mercado, né? Garantir que você não está usando um software que vai sair do mercado, você não está fazendo uma prática estranha aí. E qual o objetivo disso daí, pessoal? É facilitar, né? Entregar valor, fazer a governança ser eficiente, né? Gerenciar corretamente os riscos, aí, os dados. Então, a gente vai ter aqui, ó, recursos e processos de TI, eles vão gerar informações, e essas informações vão estar dentro de processos de negócio. E aí, para atingir o sucesso nesse processo aqui, eu vou ter os objetivos de negócio. Eu vou fazer esse acompanhamento linear aqui para garantir que tudo está funcionando corretamente. Então, pessoal, a gente está caminhando para o final já aqui, tá bom? Não vamos estender muito hoje. Então, o COBIT ele baseado nos princípios de requisito de negócio, recurso de TI, processo e informação organizacional. Então, são esses 4 princípios aqui. Então, e a gente tem aqui, ó, o COBIT com os recursos de TI, todo mundo aqui, ó, requisitos de negócio, processo de TI, recurso de TI, informação para organização. Então, os requisitos de negócio direcionam os investimentos para recursos de TI. E os recursos de TI são usados pelos processos de TI fazendo acontecer. Os processos, eles vão ser usados para entregar resultado e informação para a organização. E essa informação, ela vai fazer o quê? Ela vai atender os requisitos de negócio para ser usada com eficiência e levar o negócio ao sucesso, ao lucro, né? ao desempenho positivo, desempenho ali a contento dos investidores, né? Então, lembrando sempre que o COBIT está relacionado ao planejamento estratégico e ele está aplicado em todo o ambiente tecnológico. E ele garante as diretrizes do negócio. Então, se você quer um modelo detalhado, que tem bastante rico, o COBIT é um. Existem outros modelos mais simples, mas aí você não vai ter tanta possibilidade de eficiência como ele tem, né? Possibilidade, eu digo, porque se você não fizer conforme está direitinho nas receitas, né? Aí você vai acabar
Se você fizer direitinho, não conhecer o chão de fábrica, não conhecer não estar por dentro do que o usuário final fala, vai ser complexo também. Então, aqui, pessoal, nós temos, ó, todos os processos. Ó. Planejar o planejamento estratégico, conhecimento da estratégia do negócio, conhecer e avaliar a situação atual do ambiente do negócio, propor um novo ambiente tecnológico. Então, olha só, pessoal, como você vai propor tecnologia para a empresa? Somente se você estiver por dentro de tudo isso aqui, ó. Então, aqui a chave do sucesso aqui, qual que é a chave do sucesso nesse ponto? Conhecer o negócio. Ir lá na produção e entender como funciona mesmo, tá? Porque uma coisa é que você conhece pela sua área, pelo seu gerente. Outra coisa é você ir lá ver o usuário final trabalhando, ver o que ele está falando, o que ele está fazendo. Né? Então, com isso, vão ser realizadas análises de situação atual, situação proposta, né? Para você saber como chegar no objetivo final. Propor visão, estratégia de TI em modelo de governança. Depois definir o modelo de decisões estratégicas de TI. Quem vai resolver? É o gerente, é o diretor, é um conselho, é um grupo de pessoas, é votação, como que é? E por último, publicar e promover e manter a estratégia de TI. Fazer a TI funcionar, garantir que ela funcione. Então, o objetivo, planejamento estratégico, conhecer as estratégias do negócio, conhecer e avaliar a situação atual, que é saber realmente como funciona, como a indústria de automobilística, né? É ir lá entender, pessoal, quais são as etapas, quais são os processos que o carro passa, quais são os processos de sistemas que estão envolvidos, né? Então, é importante, para ter sucesso aqui, tem que realmente, como eu falei, conhecer o ambiente. Propor um ambiente tecnológico que atenda ao objetivo do negócio. Fazer análise o tempo todo, né? Não deixar isso, tá funcionando legal, agora vou ficar só olhando aqui, não. Tem que continuar analisando se está funcionando bem, quais são as possíveis melhorias que eu posso fazer, se acontecer um problema que eu posso fazer, né? Para chegar numa visão estratégica de TI. O que é essa visão estratégica? Da onde eu vim, aonde eu estou, para onde eu quero chegar. Então, essa é a visão que faz a empresa ir para o sucesso, né? Porque se ela não sabe corretamente, se ela tem uma visão equivocada de onde ela quer ir, ela vai jogar dinheiro fora, vai jogar recurso no lixo. Definir um modelo de decisão estratégica de TI. Então, esse modelo é um conselho deliberativo, tem pessoas que votam. Não é. A gente pega de uma matriz e pega de um investidor, né? Mas tem que ter as informações. Publicar e promover e manter as estratégias de TI. Então, vai garantir, pessoal, que as estratégias estão sendo aplicadas, né? Não pode ficar só lá no papel, só para inglês ver. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente encerra por aqui. Eu deixei um material para exercício lá na página do Moodle, né? Vou fazer aqui agora a chamada, baixar aqui a planilha agora. Se alguém tiver alguma dúvida, comentário, quiser falar aí, pessoal, esse é o momento agora. Baixar a lista de presença aqui. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, tiver uma dúvida, críticas, sugestões, interessante, pessoal. Perdão, desculpa, pode falar. Não, só queria saber, assim, porque assistindo a aula aqui, parece ser muito bom para a empresa ter esse tipo de regulamentação. Mas, assim, tudo na vida tem os seus prós e contras, né? Então, eu queria saber se existe alguma desvantagem de aplicar esse COBIT. Por exemplo, com todos esses padrões de processos e controle, isso poderia acabar tornando a empresa, de certa forma, mais engessada ou mais lenta no tempo de mudanças? Não, isso realmente acontece, sabe? Porque geralmente isso aí está aplicado em empresas grandes. E isso acontece sim, isso cria um ambiente burocrático. E aí você vai ter um diferencial de empresa para empresa, onde isso é implantado com uma forma dinâmica e onde é implantado com uma forma burocrática. Então, mas isso é bem comum, sabe? É bem comum, porque você está numa Johnson Johnson da vida, para você falar, ó, precisa atualizar uma versão de um sistema, se um monte de gente não está sabendo, você vai parar um monte de área. Então, quando
a empresa tem isso bem implantado, funciona legal, funciona com desempenho, tudo é ágil, né? Mas eu já vi empresas que têm um nível burocrático muito grande, onde você tem uma infelicidade de ter pessoas ali que gostam de causar, pessoas que gostam de ter o controle na mão, tal, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, onde isso é muito bem usado na Johnson. Johnson é muito legal, é tudo muito organizado, né? Mas, por exemplo, você tem áreas dentro da Embraer que é muito difícil trabalhar com isso, muito difícil. Que a área se torna, tudo que você vai fazer, você tem que pedir autorização para Deus e o mundo, e isso também não ocorre somente assim de uma forma negativa, sabe? Depende muito do negócio. Se o negócio é altamente crítico, você vai ter um nível de burocracia imenso lá, muito forte. Se o negócio não é tão crítico, por exemplo, quando eu falo da Embraer, muitos setores estão lá. Eu sei que tem pessoas muito complicadas em alguns setores, mas eu sei também que tem outros setores que fala de uma inteligência, de um valor de informação estratégico altíssimo. Então, quando você fala de projeto, por exemplo, se alguém tiver acesso ao projeto da empresa, a empresa simplesmente está perdida, né? Vai entregar de bandeja ali. Então, esses ambientes são realmente altamente críticos. Você jamais pode entrar, ter um pendrive, né? Mas assim, no geral, isso é muito positivo, sabe? No geral, eu diria que assim, que empresas que têm isso implantadas são empresas que estão indo bem e que vão estar bem no futuro. Empresas que têm isso mal implantado ou que não implantam isso daí, elas têm uma tendência a qualquer momento não estar mais no mercado. Isso é fato. Por exemplo, uma empresa que tem um plano de continuidade aí na pandemia, as que estão tendo sucesso, crescendo agora, essas empresas tinham essa organização. As empresas que não tinham, imagina, Brasil, isso aí não vai dar nada, aqui Brasil é tranquilo, não vai dar nada. Essas empresas, algumas aí até fecharam, outras deixaram de produzir, né? Então, realmente é isso. Mas as empresas que estão na bolsa, elas vão ser obrigadas a estar nesse segmento, sabe? Então, dificilmente uma empresa que está de grande porte não vai ter o COBIT ou outro tipo de framework lá implantado. Só vou Bom, parar a obrigada. gravação. Imagina, vou parar a gravação aqui, mas eu continuo aqui, a gente pode continuar falando aqui normal.